Egito. Nesse momento, o ministro Mauro Vieira está falando, é isso, Mari? Vamos direto para essa coletiva para ouvir o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o ministro Mauro Vieira. A libertação dos brasileiros que se encontram na região. A primeira fase da operação foi muito bem sucedida, tendo sido possível repatriar cerca de 1.400 brasileiros que se encontravam em Israel. Temos agora uma lista de 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza, que receberam, por instrução do presidente Lula, toda a atenção e todo o cuidado. A lista com o nome de todos está em poder já há vários dias, talvez mais de 20 dias, em poder das autoridades envolvidas. E eu queria dizer que, nesse período mais recente, inclusive, tive 4 contatos telefônicos com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, também 4 telefonemas com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Samir Shukri, e além de outras autoridades de outros países, como mencionei, para cuidarmos da passagem segura e de repatriar os brasileiros que estão em Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel, na última sexta-feira, por telefone, me garantiu que os brasileiros estariam na lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza da quarta-feira última. O que não se confirmou. Estavam na lista, mas não se confirmou a saída, porque não houve, durante 3 dias seguidos, abertura para saída de indivíduos de diversas nacionalidades. Ontem ele me informou que novamente, voltou a me informar que estavam autorizados e que os nomes estavam em poder das autoridades na fronteira, mas também novamente, e que sairiam hoje de manhã, mas que novamente não saíram, apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Nós estamos em contatos reiterados com todas as partes e temos certeza, esperamos que esses nomes sejam autorizados a cruzar o mais rápido prazo possível. Os nomes já foram publicados, já foram entregues, fazem parte da lista dos que foram autorizados a cruzar. Estão os brasileiros e nacionais de outros países, mas queria só dizer que até o momento nenhum desses nacionais, de nenhuma nacionalidade, cruzou nos últimos 3 dias. Então, continuamos trabalhando constantemente com as autoridades dos países diretamente envolvidos. O presidente Lula tem sido muito ativo nesses encontros, nesses telefonemas, também já falou com autoridades de todos os países envolvidos, e eu também tenho mantido esse contato constante, e também gostaria de dizer que as informações que recebo e transmito ao presidente vêm também das embaixadas brasileiras em Ramallah, em Tel Aviv e no Cairo. Aliás, gostaria de reconhecer o trabalho incessante e a dedicação dos 3 postos e dos funcionários que têm dado todo o apoio aos brasileiros que foram evacuados até o momento e também aos que estão em Gaza, com toda a dificuldade que tem ocorrido. A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura, mas o governo brasileiro tem mantido, e eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível, sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. A nossa lista não é das maiores, nós temos 34 em Gaza e há países que têm números muito maiores. A passagem é complexa porque a passagem de
Rafah fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes de que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos. E só depois disso passam, então, os nacionais de outros países. E foi o que aconteceu hoje, ontem e até a quarta-feira, em que não houve passagem do lado da faixa de Gaza para o Egito, por justamente impossibilidade de terminarem de passarem as ambulâncias. Então são essas as informações que tenho e que gostaria de transmitir aos senhores, mas deixando muito claro do total interesse e trabalho intenso do governo brasileiro, por instrução do presidente Lula, junto às autoridades de Israel, do Egito e da Palestina. Muito obrigado. Tá aí, gente, a coletiva de imprensa do ministro das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, detalhando um pouco a complexidade desse processo de resgate dos brasileiros. Ele atualizou o número agora, são 34 brasileiros que estão, 34 pessoas que estão nessa lista, e explicou um pouco pra gente o quanto é difícil esse processo, né? Porque, como bem disse o ministro, a gente tem uma quantidade de horas muito pequena que essa passagem fica aberta, e como os ataques estão acontecendo ali de uma maneira muito grande, muito significativa, a prioridade é para a passagem de ambulâncias, ou seja, aquelas imagens que a gente inclusive já trouxe no Morning Show diversas vezes de uma fila de ambulâncias, essa imagem agora ela está 3, 4, 5 vezes maior. A gente vai continuar ouvindo um pouco mais a coletiva de imprensa. Jornalistas estão perguntando ao ministro nesse momento. Próximos de brasileiros, a metade são crianças, são menores de idade, e há, por exemplo, a avó de brasileiros ou pai de brasileiros, são 34, eles serão recebidos em Brasília e depois dirigidos aos estados e às cidades onde tem familiares, onde tem relações de amizade ou familiares. E a Embaixada do Brasil em Ramallah tem prestado um inestimável serviço. Foi possível conseguir um abrigo, instalações para que esse grupo de 34 brasileiros, divididos em dois grupos, se instalassem provisoriamente próximos da região da fronteira. Tiveram também o fornecimento de recursos necessários para a compra de alimentos para esse período, que já são quase 30 dias que estão nessa região, e também para o pagamento dos custos de passagem, que há uma taxa, como se fosse uma espécie de um visto, não é isso? Mas é uma taxa que se cobra para a passagem, e a Embaixada do Brasil já forneceu também os recursos para que não haja nenhuma dificuldade, nenhum empecilho nesse momento. Sim, eles chegarão no Brasil, chegarão em Brasília e aí irão para as cidades brasileiras onde tenham amizades ou familiares, e é isso. Bom dia, ministro Pedro Nogueira, a gente está ao vivo na CNN Brasil. Queria ouvir do senhor, ministro, como é que o Itamaraty se prepara para essas próximas horas, tendo em vista esse fechamento que aconteceu nos últimos minutos. Se o Itamaraty se prepara, por exemplo, para continuar prestando assistência durante o fim de semana, já que nas últimas semanas o posto não abriu nos fins de semana, se vocês contemplam aí a possibilidade de saída só na segunda. Como é que o senhor como é que está sendo planejado essas próximas horas? Olha, o nosso planejamento é o constante contato com as autoridades instituídas, as autoridades governamentais. Eu, hoje de manhã mesmo, já tive um contato com o ministro do Exterior do Egito e vou continuar, agora na parte da tarde, esse tipo de contatos. Não depende de um planejamento nosso. O que eu posso dizer que depende do nosso planejamento é a assistência que a Embaixada em Ramallah está dando aos brasileiros e continuarão a ter. Inclusive foi tentado estabelecer um contato para um auxílio psicológico a essas famílias que estão, esse grupo de 34 dividido em 2 grupos, que estão durante tanto tempo numa situação de pressão, de estresse, de incerteza, mas tem todo o apoio do governo brasileiro em termos de materiais, de recursos,
e também um apoio psicológico virtual, online, mas que era o que se podia oferecer. Temos que levar em conta que é uma situação, como eu disse, uma região conflagrada e não há acesso à Gaza dos que estão fora. Então, a nossa embaixada no Cairo está mobilizada, está próxima à fronteira para recebê-los quando passarem. Foram contratados 2 ônibus para levá-los até a fronteira no momento que saírem. Hoje de manhã, aliás, os ônibus foram usados, mas como não abriu a fronteira, voltaram para os seus alojamentos anteriores. E quando passarem do lado do Egito, há também um serviço de ônibus para transportá-los até o aeroporto mais próximo, que é cerca de 60 quilômetros, aonde o avião da Força Aérea que está no Cairo há praticamente um mês os receberá e trará para o Brasil. Bom dia, ministro. Bom dia, chanceler. Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. Chanceler, houve a circulação de uma lista em que não estavam constando todos os 34 brasileiros. Isso já foi corrigido? Vai ficar alguém para trás? E eu acho que o senhor acabou de dizer, eles vão partir de El Arish mesmo, não vão sair do Cairo. Bom, essas circunstâncias vai ser de El Arish ou do Cairo, vai depender um pouco da logística do momento. Esse aeroporto de El Arish é menor, dependendo da hora do dia ou da noite, enfim. Mas o importante é que a embaixada e o governo brasileiro estão preocupados e têm uma estrutura para levá-los aonde for para tomar o avião. E segundo a informação, são 34, faltava um nome na primeira lista, mas foi corrigido e, segundo a informação das embaixadas, já foi corrigido e foi identificado e colocado. Nós temos uma lista com 34 nomes que, quando for aberta a fronteira, terão um acesso, segundo as autoridades de Israel, me garantiram, terão acesso ao outro lado, e do lado do Egito já estão também os contatos feitos e serão recebidos e encaminhados para sair o mais rápido possível. Ali, ministro. Ali, por favor. Sim. Mais 2 perguntas, ali, por favor. Bom dia, ministros. Pode ser. Bom dia, ministros. Felipe Matoso, a gente está ao vivo na Globo News e tenho 2 perguntas. A primeira é esclarecer, já que os cidadãos, ao que tudo indica, podem não cruzar hoje a fronteira, o que acontece com eles? Eram 2 grupos, um em Rafah e um em Khan Yunis, então eles voltam para essas cidades? Como que fica? A segunda pergunta é em relação às relações diplomáticas. Os diplomatas vêm dizendo nos últimos dias que os critérios não eram claros, que o governo brasileiro não entendia exatamente quais eram os motivos para que os brasileiros não fossem autorizados a cruzar essa fronteira. Como fica a relação diplomática do Brasil com Israel diante dessa situação em que os brasileiros não conseguem cruzar a fronteira e os motivos não estão tão claros? Obrigado. Eu não tenho informação desses comentários que você fez de que o governo brasileiro não entende as circunstâncias. Ao contrário, nos meus contatos com o ministro do Exterior de Israel e do Egito, os contatos são muito claros e objetivos e expusemos desde o início a nossa preocupação com os cidadãos brasileiros e tivemos o compromisso de que seríamos atendidos e que os brasileiros seriam permitidos que saíssem. Tem que se ter em conta que, até o momento, vários outros países tiveram parte dos seus cidadãos removidos já de Gaza. Do Brasil, não saíram nenhum de Gaza, ainda não saíram os brasileiros, porque também é um grupo menor, mas nem por isso deixamos de ter todo o empenho e continuar falando e negociando com os 2 lados. Segunda coisa, eu acho, a segunda pergunta que você fez, entendo eu que sim, que regressaram para os seus locais de alojamento anteriores, porque não tinha cabimento ficarem lá expostos e daqui a pouco já é noite e tiveram que regressar. Mas todo o esquema está feito e montado para, no momento em que novamente for aberto, eles estarão lá no início da manhã, às 6 da manhã, entram na fila e ficam esperando a libertação. Aqui o Ministro,
Bom dia, Lucas Teixeira do UOL. Eu queria insistir nessa questão para entender um pouquinho melhor como é feito essa lista. O senhor falou que há clareza de como essa lista é feita, mas a gente queria entender. O senhor disse que fazia 20 dias que entregou esses nomes na mão das autoridades de lá. A fronteira entre Palestina e Egito. Agora a fronteira está fechada, mas até quarta. Qual o poder de Israel nessa negociação, dado que é Egito e Palestina? O senhor fala que negociava com o chanceler de Israel, então demorou esse tempo todo, até quarta, vamos dizer, que foi o último dia que passaram, por causa de um problema. Israel era a questão das ambulâncias. Qual que foi exatamente a dificuldade até lá? A grosso modo, por que passaram americanos, alemães e tal, e brasileiros não naquela época? Qual foi o impeditivo? Passaram alguns nacionais de terceiros países. Os brasileiros, as listas já estão, que eu me lembre, há 2 ou 3 semanas com os dois lados, e Israel sim tem uma palavra definitiva com relação a quem sai. Há militares de Israel em Gaza, e a abertura é feita do lado de Gaza com autorização e participação direta de Israel. Obrigado, pessoal. Muito bem, gente, são 11h19. A gente ouviu toda a coletiva de imprensa do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, detalhando a complexidade do processo para repatriar, trazer novamente aqui os brasileiros para o nosso território. Certo, Elaine Keller? Certo, e a gente viu aí, na verdade, até um dos nomes que faltava era justamente de uma senhora idosa, avó de uma brasileira, mas pelo que o ministro Mauro Vieira falou agora, essa lista foi corrigida e, graças a Deus, teremos os 34 brasileiros e seus parentes, né, os 22 brasileiros e os parentes repatriados o mais rápido possível. A expectativa é que a faixa de Gaza reabra ainda hoje. Ela foi fechada por esses novos ataques do Hamas. Parece que foram ataques ostensivos que fizeram com que a fronteira fosse fechada por uma questão de segurança ao povo do Egito. Ariel, como é que você está vendo esse trabalho do governo brasileiro? O governo brasileiro está fazendo seu papel, tá certo, tem que tirar esses brasileiros da faixa de Gaza o quanto antes, mas eu queria corrigir uma informação que quem cuida da fronteira com Gaza é o governo egípcio, né? Dessa fronteira de Rafah, né? No sul da faixa de Gaza, é o governo do Egito. No final do dia, quem abre, quem fecha é o governo do Egito. Quem permite passar ou não é o governo do Egito. Me permita, ele não disse que é a questão da fronteira, mas as listas de liberação, até onde a gente obteve informação, ela é feita em conjunto Egito e Israel, e também participam, né, aí como auxiliares da formação dessa lista, os Estados Unidos e o próprio Catar. Então você teria aí o auxílio dos Estados Unidos e o Catar, mas a decisão é tomada em conjunto entre Israel e Egito, embora a fronteira, por exemplo, o fechamento da fronteira de fato é feita pelo Egito, mas a lista de quem passa, não, isso é uma decisão conjunta. Mas quem vai ditar, mas mexe com a soberania do país, regra, né? Quem vai ditar a regra, infelizmente, é o Hamas nessa história. Mas tem um porquê, Paulinho, do porquê que Israel também participa disso. Seu mic está desligado, Nelson. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Tem um porquê, Paulinho. Por que o Israel tem a participação nisso? Porque Israel é quem tem a inteligência suficiente para saber que cidadão tem vínculo com o Hamas e quem não. Por isso é que eles recebem a lista e fazem uma checagem, uma triagem para falar, ó, aqui está todo mundo limpo, não tem ninguém na nossa inteligência aqui, nas nossas informações, que tem algum risco de ser um terrorista do Hamas. Tem esse detalhe. Miriam. Não, mas até para adicionar esse ponto, a gente sabe que 1/3 das listas que foram entregues para essa checagem, 1/3 das pessoas que foram colocadas em listas eram pessoas que estavam relacionadas ao Hamas. Então a gente sabe que tem pessoas infiltradas, a gente sabe que o grupo vai tentar aproveitar essas saídas de civis para mandar alguns dos seus para sair também. Então, é necessário que seja feita uma checagem. Que pena que é essa situação, porque é muito ruim para os civis, e até me impressiona, às vezes, quando a gente tem esse comentário sobre os civis, que eles mesmos não ficam mais irritados com a possibilidade do Hamas estar se infiltrando e prejudicando a saída deles, né? Porque o que está acontecendo com a fronteira do Egito, o Egito fecha quando tem ataque do Hamas.
não ataques a Gaza, né? Não uma resposta de Israel. E a mesma coisa eles não deixam passar quando tem uma suspeita que essa pessoa possa estar envolvida ou não no grupo terrorista. Então, a gente vê o quão complexa é essa situação e que acaba necessitando realmente de 4 países estarem envolvidos para conseguir identificar se é uma lista que pode todo mundo passar, se é uma lista que tem que parar 1 ou 2, e que pena que tem que fazer isso, é realmente uma situação trágica.